Muito bem, né, gente? Mas eu sou o professor Show, tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós vamos continuar hoje falando um pouco a respeito da concordância verbal. Olha, são muitas as regras quando nós estudamos a concordância verbal, não é? Agora nós vamos ver o caso dos verbos fazer, haver, os casos do verbo ser e os casos de silepse, que são uma espécie de concordância ideológica possível. A seguir, no final da aula, nós vamos fazer um exercício para retomar os casos que foram explicados na aula anterior e os casos dessa semana. Tudo bem? Então, os casos fazer, né, os verbos fazer e haver com a ideia de tempo são sempre colocados na terceira pessoa do singular. Eles não fazem a concordância com o substantivo, por exemplo, né? Faz 10 minutos que cheguei. Então, tá aqui, ó. Né? E não fazem 10 minutos. Então, o verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular. O substantivo aqui está no plural, mas o verbo não vai, porque é a ideia de tempo transcorrido. Ninguém está fazendo nada. Claro que se o verbo fazer fosse no sentido de realizar uma ação, os garotos fazem o exercício, né? Eu tenho que ter a concordância com o sujeito lá, sem nenhuma questão, né? Aqui não. Você dá aula há 7 anos, da mesma forma, né? O substantivo aqui está colocado no plural, mas eu não vou dizer fazem e nem hão, né? Que é uma forma verbal do verbo haver que caiu em desuso, é muito antigo, não é possível mais fazer esse uso. O verbo haver no sentido de existir, ocorrer, também ele, né, vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Ele é o verbo que a gente chama de impessoal, né, ou unipessoal, porque só existe uma pessoa. Não há possibilidade de concordar com as outras pessoas verbais. Então, se eu for usar, por exemplo, o verbo existir, tá aqui, ó, existiam, tá no plural, ó, 2 convites na minha mesa. Escrevi mesa aqui, mas a gente corrige sem problema. Existiam 2 convites na minha mesa, tá bom? Se eu for passar para o verbo haver, não vai ter aqui, ó, o plural. Haviam 2 convites. Essa forma é inadequada, né? Errada para a gramática. Então, existiam 2 convites, havia 2 convites. É a forma que nós vamos utilizar. Ocorrerão mudanças drásticas, né? Haverá, olha lá, ó, terceira pessoa do singular, e não haverão mudanças drásticas, beleza? Então, quando a gente vê essa estrutura, né, o verbo funciona como verbo intransitivo e, né, isso aqui é o sujeito, por isso tem que haver essa concordância, né? No caso do verbo haver, a gente vai entender que ele é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto, e é uma oração sem sujeito, tudo bem? A mesma coisa com relação ao que está sendo falado anteriormente, né? Mais um exemplo, só para a gente fechar. Aqui a gente está vendo que tem o plural e aqui o singular, né? Ocorrerão, haverá mudanças drásticas, né? Mesmo que o substantivo esteja sendo aqui, ó, siga sendo todo ele no plural, não há essa concordância. Se distribuíssemos a renda, não haveria tantos miseráveis, de novo, né? E não haveriam. Não tem o Mzinho final. Se distribuição, não haveria tantos miseráveis, né? O substantivo segue no plural, mas o verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Tudo bem? É um erro muito comum, né? Eu mesmo, falando diversas vezes, cometo esse errinho gramatical. Bom, mas ele pode ir para o plural se ele funcionar como um verbo auxiliar, né? Só para a gente trazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, quando você tem um verbo que está conjugado, né? Que é o que a gente chama aqui de verbo auxiliar. Tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal, né? Aqui no caso no particípio. Você pode ter no gerúndio, pode ter no infinitivo, enfim. Eles tinham chegado a vários minutos, né? Olha, você vê que aqui está no singular, porque é a ideia de tempo transcorrido. Há vários minutos, posso inverter, né? Sem problema, eles tinham chegado. Aqui é só uma informação temporal, né? Mas se eu for usar aqui, ó, o verbo haver, aqui pode. Eles haviam chegado. E aí, né, como o tinham, vai concordar com o plural lá do eles. Beleza? Deixei esse quadro mais curto para a gente se focar nesses 2 casos, né, do fazer e principalmente do verbo haver. Agora a gente vai ver um pouquinho a respeito do verbo ser. Tudo bem? Vamos apagar o quadro e continuamos. Seguindo então, para falar um pouco do verbo ser, o verbo ser ele aparece numa estrutura típica, né, em que você tem um sujeito,
um verbo de ligação, né, e um predicativo desse sujeito. Então ele aparece muito nessa estrutura sintática, né? É muito comum que ele apareça. Então, em geral, ele vai concordar com o predicativo, que é o termo que vem depois, e não com o sujeito. Então existe essa exceção. Às vezes pode ser diferente, mas em geral, se você concordar com o predicativo, você vai acertar. Enfim, indicando tempo, vai concordar com o numeral do predicativo, né? Então a gente já sabe, já conhece esse exemplo. Já é 1h da tarde, ó. Então é uma oração sem sujeito, né? Um fenômeno de tempo aqui, não tem o sujeito, mas tem o verbo de ligação e predicativo. 1h, então é 1h, faz a concordância, né? Já são 2h. Hoje são 16 de novembro, ó. Então concorda com o numeral aqui, ó, que está no plural, né? Existe a possibilidade, claro, de eu utilizar o dia, a ideia de dia, né? Hoje é dia 16, né? Sem problema. A gente sabe que isso é possível. Claro, aí eu estou fazendo a concordância do é com o dia, né? Hoje não é o sujeito, é só um adverbial. Continuando, com os pronomes demonstrativos ou com o indefinido tudo também concorda com o predicativo, né? Então, tudo não tem singular ou plural, né? Não tem a opção todos, né? É uma palavra que não tem singular ou plural. Então, nem tudo são flores, olha. Nem tudo é paz. Então, diferente do tudo aqui, ó, o verbo ser vai concordar com a palavra. Se ela está no plural, ele vai para o plural. Se ela está no singular, ela permanece no singular. O verbo permanece no singular, né? Supondo que você está retomando algo que foi dito anteriormente, né? Usando lá isto, isso ou aquilo. Então, isso são dores de amor, né? Isso é dores. Não, então o ser vai concordar aqui, ó, com o núcleo do meu predicativo. Tudo bem? Ser mais quantidade, preço, valor no plural. Agora eu tenho uma exceçãozinha aqui, ó. Eu vou concordar com a terceira pessoa do singular. Também eu estou concordando com o predicativo, de certa forma. Porque $100 é o sujeito aqui, ó. O verbo de ligação é um preço razoável. Então o ser concorda aqui com o, né, predicativo. É muito peso. Perdão? É muito peso. É um preço, né? Tá aqui, ó, o núcleo do predicativo. Aqui o núcleo do predicativo, de novo. Então tá no plural, né? $100 são um preço? Não, $100 é um preço razoável. 200 quilos é muito peso. Quando você tem um núcleo do sujeito no singular, mas o núcleo do predicativo está no plural, você vai concordar também com o predicativo. Então, a regra geral que a gente pode pensar é que se eu estiver usando o verbo ser, eu tenho que fazer a concordância com o núcleo do termo que está no meu predicativo. Tudo bem? O problema são as pessoas sem instrução. Está no singular o meu sujeito. Então, eu tenho VL, né? O problema é as pessoas sem instrução. Então, eu não vou concordar com o sujeito, vou concordar com o predicativo, né? O núcleo do predicativo está aqui, ó, pessoas. Então, o problema são as pessoas sem instrução. Tá, então houve um comentário, as pessoas não sabiam quais eram as variáveis que iam ser utilizadas na prova. Então, a questão eram as variáveis desconhecidas. Então, de novo, ó, o verbo ser, né? Ele funciona como um verbo de ligação. Variáveis desconhecidas é o predicativo do sujeito à questão, né? Como é aqui, ó, as pessoas sem instrução é o predicativo do sujeito, o problema, mais a concordância do verbo, né, será com o núcleo do predicativo e não com o sujeito. Tudo bem? Vamos pausar para falar um pouquinho de silepse rapidamente e passarmos ao nosso exercício. Bom, o que é silepse, então? A silepse é a possibilidade de haver uma concordância ideológica, isso é, né, eu vou concordar com a ideia associada ao sujeito e não com o sujeito gramatical. É importante que você saiba que isso deve ser feito só em um determinado contexto, né, para que na escrita esses erros não ocorram. E a gente vai tentar mostrar essas possibilidades aqui. Olha lá. A procissão saiu e andaram por todas as ruas, né? A procissão é o meu sujeito aqui, ó, que está no singular, né? Só que a procissão é um conjunto de fiéis, é uma ideia, né? Um substantivo coletivo que dá a ideia de um grupo. Então aqui, ó, o verbo está no singular, né?
a procissão saiu, terceira pessoa do singular, e andaram por todas as ruas, né? Então, os fiéis, a procissão saiu e os fiéis andaram por todas as ruas. Então, você percebe que isso aqui está na terceira pessoa do plural. Se eu colocasse a procissão andaram logo de cara aqui, isso não ia ficar correto, né? Mas aqui eu admito, né, essa possibilidade de concordância, uma vez que eu já usei um verbo aqui na terceira pessoa do singular, e aí esse aqui está ligado à ideia da coletividade. Então, a procissão saiu e andaram por todas as ruas. Tudo bem? É possível nesse contexto. O povo se uniu da mesma forma, né? O substantivo aqui, ó, no singular, né? O meu sujeito, núcleo do sujeito no singular. O povo se uniu e protestaram muito, né? Então, a ideia de povo é um coletivo. O povo protestou, né? Os povos protestaram. Então, nesse contexto aqui, ó, eu admito que esse verbo aqui que esteja na terceira pessoa do plural, né? E os cidadãos, por exemplo, protestaram muito, né? Como se tivesse incluído aqui da ideia de povo. Cuidado, né? Na hora de fazer esse tipo de concordância. A silepse de gênero diz respeito ao uso em determinados pronomes de tratamento ou certos nomes próprios, né? Em que eu não faço a concordância com o termo em si. Por exemplo, Vossa Excelência, né, é um termo que está no feminino, indiferente de quem estiver utilizando. Mas aqui, ó, eu uso irritado. Vamos supor que, né, em um determinado contexto, alguém esteja conversando com um homem, né? Um sujeito no masculino. Então, o verbo aqui, ó, a concordância não ocorre de jeito. Vossa Excelência está irritada hoje, né? Se eu fosse concordar com o sujeito, irritado, excelência, né? Não dá. Aqui eu tenho um problema, né? Mas, claro, num determinado contexto, eu poderia dizer Vossa Excelência está irritado sem problemas, né? Então, eu não estou fazendo a concordância com o sujeito. A ideia é que eu estou concordando com o gênero do sujeito ao qual eu me refiro, né? Da mesma forma, olha aqui, ó, a velha São Paulo, né? Então, o São Paulo, né? Seria, esse termo aqui está no masculino, singular. Mas é como se eu estivesse dizendo aqui, cidade. Então, né, existe um termo oculto, né? A silepse, ela lida muito com isso, com uma ideia ou com um termo que está oculto. A velha cidade de São Paulo está cada dia mais fria, né? São Paulo frio, São Paulo velho, né? Você percebe que a concordância aqui, ó, está sendo feita, né, com a ideia de cidade. Então, a concordância, né, com a ideia associada ao sujeito aqui, ó, e não com o termo em si. A silepse de pessoa ocorre quando o falante, né, aquele que está se pronunciando em primeira pessoa, se inclui num sujeito que seria de terceira pessoa do plural. Convoco todos os cidadãos. Então, você tem uma oração aqui, né? Então, o sujeito aqui é a primeira pessoa do singular, é o eu, beleza? Vamos pensar na seguinte: convoco todos os cidadãos para que, né, os cidadãos, ó, é um outro sujeito aqui, ó, né? Aqui tem um sujeito oculto, eu. Mas cada verbo tem um sujeito, né? Para que os cidadãos reconstruam o país, né? Então, isso aqui é um sujeito de terceira pessoa do plural, ó. Para que os cidadãos, né? O ideal seria dizer para que os cidadãos reconstruam. Mas vamos supor que o falante quer dizer, né? Eu também vou participar dessa reconstrução. Então, convoco os cidadãos para que reconstruamos. Então, você admite aqui uma primeira pessoa do plural, né? Como se fosse um nós. Tudo bem? Da mesma forma que nos outros exemplos. Todos os alunos, suponhamos que eu seja um aluno, né? Todos os alunos estamos ansiosos este ano, né? Então, né, seria a forma ideal, todos os alunos estão ansiosos este ano. Que seria o correspondente da terceira pessoa do plural, eles, né? Eles estamos. Não daria certo, né? Mas se eu sou aluno e me incluo no grupo, eles estamos ansiosos, né? Os alunos estamos ansiosos. Os alunos, nós. Tudo bem? Então, é essa mesma coisa. Eles estão, os alunos estamos, né? Se fosse fora de contexto, isso aqui ficaria errado. Dizem que os brasilienses somos frios. Da mesma forma. Suponhamos que eu seja brasiliense, né? Dizem que os brasilienses, né? O sujeito está aqui, ó. Dizem, bom, sujeito indeterminado, né? Mas do verbo ser aqui, o sujeito é brasiliense, né? Então, dizem que os brasilienses são frios, né? Se eu quero me incluir, eu coloco essa possibilidade de usar aqui uma primeira pessoa
do plural. Tudo bem? Muitas as regras, não são? Vamos fazer então um exercício para que vocês completem. Eu vou colocar o verbo no infinitivo, né, na forma pura, e você vai tentar preencher as lacunas usando a concordância adequada com os verbos que estiverem aqui no nosso exercício. Então, vamos lá então. Nós temos aqui 10 períodos. Eu tenho os verbos aqui colocados no infinitivo. Você vai observar e completar, se no singular ou se no plural. Fique livre, de acordo com o contexto da frase, para mudar o tempo verbal. Beleza? Então aí, tentou fazer? Está esperando eu fazer, não é? Não, vamos lá. Tente você. Pause o vídeo, copie as frases, tente fazer e depois confira a correção para ver se você acertou. Agora que você já fez, vamos lá fazer a nossa correção. Então. Muitos de nós lutar pela correção das desigualdades. Muitos de nós lutamos, não é? Tem que fazer a concordância com a primeira pessoa do plural, porque a primeira predomina sobre a segunda e a segunda sobre a terceira, né? É regra da nossa aula anterior. Então, muitos de nós lutam pela correção das desigualdades, não teria como, porque o lutamos aqui tem que fazer a concordância com o nós, né? Embora aqui, o núcleo do sujeito, muitos de nós, o núcleo do sujeito seria nós, né? E existisse essa possibilidade de eu fazer a concordância com muitos, né? Mas não, tem que concordar com a primeira pessoa do plural. A maioria dos cidadãos sonham com uma vida digna. Bom, já se admite as duas possibilidades, mas eu diria para você que a mais adequada é sonha, porque o núcleo do sujeito é a maioria. A maioria dos cidadãos sonha com uma vida digna. Tudo bem? Da ignorância, o subdesenvolvimento e a miséria. E aí, nasce ou nascem? Né? Nascem. Nascem da ignorância, o subdesenvolvimento e a miséria. Porque eu tenho um sujeito composto aqui, com dois núcleos, né? Os dois estão no singular, mas os dois nascem da ignorância. Então, eu tenho que fazer a concordância aqui, com os dois núcleos. Também, regrinha da nossa aula anterior. Não se imputar aos adolescentes a responsabilidade de aspirar tão pouco. E aí? Não se imputa ou não se imputam? Não se imputa. Por que imputa e não imputam? Porque aqui ela está no plural, professor. Não, porque está concordando com responsabilidade. Você não imputa algo, você não relaciona algo a alguém. Não se imputa a responsabilidade aos adolescentes de... Agora eu vou concordar com os adolescentes, de aspirarem, eles de aspirarem tão pouco. Então aqui a responsabilidade de aspirar tão pouco, não, de aspirarem os adolescentes. Tudo bem? Da casa até a escola são 4 quilômetros, não é? A concordância vai ser com o numeral, se eu estiver usando aqui o verbo ser. Exemplo fácil, né? Tentei utilizar a mesma linha aqui para utilizar melhor o espaço, para usar melhor o espaço. A presença de tantas ficções não nos devem fazer crer que nós incapazes de salvar o mundo. A presença de tantas ficções não nos deve fazer crer. Por que deve? A presença não deve, concordando com aqui, não com ficções. Não, ficções não nos devem, né? Você podia pensar assim, mas não é o caso. A presença de tantas ficções não nos deve fazer crer que, fazer crer que sejamos, aqui era mais para testar o modo, né? Que sejamos nós incapazes de salvar o mundo. Você vai concordar com o nós, que vem depois. Beleza? Casas de verde e amarelo. Pinta-se ou pintam-se? Pintam-se, né? Se eu não tenho aqui uma preposição, isso aqui é o sujeito. Né? Casas de verde e amarelo são pintadas. Então, eu tenho que fazer a concordância aqui com o plural. Maravilha? Pintam-se casas de verde e amarelo. A concordância aqui tem que ser com o plural. Trata-se do sujeito, né?
Concordância está sendo feita com o núcleo do sujeito. Muitas cooperativas de catadores em São Paulo. Então, há, né? E se eu fosse colocar no passado? Houve ou no imperfeito? Havia, né? E não haviam. Havia muitas cooperativas de catadores em São Paulo. Então, né? O núcleo aqui está no plural, mas o verbo haver ele vai ser sempre colocado na terceira pessoa do singular. Só para relembrar uma regrinha de hoje. O lixo de casas e condomínios para aterros. E aí? O lixo de casas e condomínios, o verbo é ir, vai para aterros, né? Porque eu estou concordando com o núcleo do sujeito, lixo. O lixo vai para aterros, né? Está tudo no plural aqui, caso no condomínio, mas o núcleo do sujeito é lixo. Finalmente, meses que não ocorreram na escola, fatos como aquele que até agora nos intrigar. Vamos lá. Faz com ideia de tempo, né? E não fazem meses. Faz meses que não na escola, fatos como aquele que não ocorrem. Que não ocorrem fatos, né? Que não ocorrem fatos como aquele que até agora nos... Vai falar intrigam, né, professor? Não, que é aquele que nos intriga. Porque agora eu estou concordando com aquele. Né? Fatos como aquele que até agora nos intriga. O fato, aquele fato, nos intriga. Então, eu tentei mostrar para você algumas das diferenças e algumas das confusões que a gente faz naturalmente quando está tentando fazer a questão da concordância. Muito treino, né? Muita leitura, muita prática é o que faz com que... É o que fazem, até agora fiquei na dúvida sobre como concordar com o meu sujeito composto. A gente aprender esse conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje.